paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. A palavra de Deus tem renovo, tem livramento, tem bênção, tem socorro, tem tudo de bom para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de 2 Samuel. Mas hoje a gente vai sair um pouco, vamos para outro livro, porque foi ordem do Senhor. Como eu sempre digo, é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos falar em Jonas, capítulo 2, do 1 ao 10. E o título que o Senhor me deu, fala para mim e para você, é Deus escuta grito de socorro. Está precisando de um socorro? Grite, clame, busque, porque o Senhor escuta e age. A oração de Jonas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas foi para a entranha do peixe. A gente sabe que ele desobedeceu, entrou num navio, ficou lá no porão, mas quando chegou a hora de Deus dizer, eu quero você fazendo o que eu quero, ele teve que fazer. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E Jonas foi desobediente. E eu e você que aprendamos com Jonas, que a gente tem que obedecer. Mesmo sem entender, faça o que Deus está mandando. Disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele disse que na minha angústia ele clamou. Aqui deixa bem claro, na minha angústia clamei. E veja o que ele diz também. Do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele deixa bem claro que está no inferno, porque é uma coisa que não dá nem para imaginar como é ficar dentro de um ventre de um peixe. Você entendeu quando eu coloquei Deus escuta grito e socorro? Porque ele gritou. Ele não estava numa situação boa, porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele foi parar no ventre de um peixe. E ele comparou com o inferno. Então a situação foi terrível. Mas aqui diz que eu clamei e tu ouviste a minha voz. Deus escuta. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando. Pode ser um débito muito grande, filho ou esposa nas drogas, na prisão. Grite. Beta, a situação é tão difícil, eu não tenho condições financeiras. Mas o meu Deus e o teu Deus é dono do ouro e da prata. Veja que Jonas aqui comparou o ventre do peixe com o inferno, mas o Senhor escutou. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares. Ele mesmo disse que o Senhor jogou ele no profundo do coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Quer dizer, Jonas ficou numa situação terrível, na profundeza dos mares. Jonas se sentiu o fim lá embaixo. Ele disse que estava no inferno. Gente, inferno é terrível. Mas mesmo ele, numa situação difícil, além do mais, tinha desobedecido ao Senhor, o Senhor escutou, porque Ele é bom. A Bíblia diz, até quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. Olha que Deus glorioso. E eu disse, lançando eu estou diante dos teus olhos. Lançado eu estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Ele ali disse que estava lançado fora dos olhos do Senhor. Mas todavia, é o que ele disse. Eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Porque Deus não lançou ele na profundeza dos mares, ainda por cima dentro do ventre do peixe? Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Por que Jonas disse isso, santo de sair de lá de dentro? Porque ele sabia que Deus era misericordioso. Porque ele sabia que Deus é bom o tempo todo. Então, independente da minha ou da tua situação, Deus é bom. A Bíblia diz que a misericórdia dele é a causa de eu e você não ser consumidos nem consumidas. Olha que Deus tremendo. Jeremias capítulo 1, verso 12, ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Se ele cumpre a palavra dele, mas quando um irmão, uma irmã, filho seu, está em desespero, mesmo sendo desobediente, ele dá a vitória, ele escuta, aleluia.
As águas me cercaram até a alma. Você tem ideia do que é isso? Jonas deixa bem claro que a situação dele era terrível. O abismo me rodeou e as águas se rolaram na minha cabeça. Lá de dentro, além dele estar naquele inferno, ele ouvia todo tipo de barulho. Deus é Deus. Deus é Deus de perto e de longe. A Bíblia diz que todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então você e eu não tem que ter medo, não. Tem que clamar, como Jonas fez. Tem que adorar, tem que louvar, tem que ler a palavra, tem que insistir, porque o agir dele chega. Não olhe para o cenário. Não olhe aos seus olhos, não tem saída nenhuma. Mas onde não tem saída, é onde acontece milagre. Milagre só é onde não tem saída. Não é verdade? Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus. Ele disse que estava tudo perdido para ele, mas Deus fez ele subir do meio da tormenta. Lá no capítulo de Naum, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que Deus tem uma saída no meio da tormenta. E Deus teve a saída para Jonas. Ele tem uma saída para mim e para você. Descanse. Quando desfalecia em minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou até a minha oração no teu santo templo. Ele disse que a alma dele estava desfalecendo, mas ele lembrou do Senhor. E a oração dele chegou no templo do Senhor, chegou no céu. Você e eu não tem dificuldade nenhuma que Deus não resolve. Quando a gente se assusta e acha que não tem saída, a gente está limitando o poder de Deus. A gente está dizendo que Deus é limitado e Ele não é. Aí o 8 diz: os que observavam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei do Senhor em salvação. Ele diz assim: eu te oferecerei sacrifício. Ele quer dizer, me tira daqui que eu vou te ouvir. Aquilo que é sacrifício para mim, mas eu vou fazer. Eu vou te obedecer. Porque muitas vezes a situação está difícil hoje, está insuportável, pela minha e a tua desobediência. Deus não quer o mal de ninguém, mas a gente é que escolhe. Existe o livre-arbítrio. Então a gente tem que ter consciência disso. Para terminar o 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. O peixe saiu lá do fundo do mar e vomitou Jonas na terra seca. Esse é que é Deus. Esse é o Deus dos céus e da terra. Esse é o Deus que faz proezas e maravilhas. Então não existe impossível para Deus. Deus escuta grito de socorro. Grite e clame, porque foi o que Jonas fez. Ele clamou. E Deus fez o peixe e vomitou ele no seco. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas vezes o que a gente não sabe é que a gente acha que aquilo não tem jeito, mas tem jeito. A gente não sabe de nada, é verdade. Mas Deus sabe todas as coisas. Antes de eu e você existir, o Senhor já nos conhecia. Isso não foge da nossa mente humana. Humanamente falando, isso é uma coisa impossível. É sem noção, sem lógica, sem sentido. Mas antes de mim e de você nascer, o Senhor já nos conhecia. Então Jonas clamou. E o Senhor mandou o peixe vomitar ele na terra seca. Tem vitória para mim e para você. Não existe impossível. Não existe dificuldade que o Senhor não faça. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Lucas 1,37 diz o quê? Que não há impossível para Deus. Então, o meu papel e o teu é clamar, é louvar e adorar, e ter calma e esperar, porque no meio da tormenta tem uma saída. Teve para Jonas e tem para nós também. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.